Sai da minha foto agora, seu velho sujo, gritou Larissa, empurrando o Sr. João para longe do altar. O senhor tropeçou, segurando com força uma caixa de madeira gasta. Os convidados ricos riram. Eles achavam que ele era apenas um pedreiro estragando a estética do casamento do ano. Mas quando o Sr. João abriu aquela caixa, o riso morreu na hora. Lá dentro não tinha poeira, mas um documento que faria Larissa perder o chão. E o noivo. Ninguém imaginava que aquele pedreiro era, na verdade, o dono de tudo aquilo. O relógio de cristal no saguão marcava exatamente 11 horas da manhã. O sol entrava pelas janelas de vidro do Palácio de Cristal, a casa de eventos mais cara de São Paulo. O cheiro era uma mistura de lírios importados da França e o perfume Chanel, que parecia emanar de cada convidado. Tudo era branco, dourado e perfeito, exceto por uma mancha cinza no canto do salão. O Sr. João tentava ficar invisível. Ele puxou as mangas do terno cinza que comprara num brechó 5 anos atrás. O tecido estava gasto nos cotovelos e, por mais que ele tivesse esfregado as mãos com pedra-pomes na noite anterior, as marcas de 40 anos assentando tijolos não saíam. A cal e o cimento pareciam ter se fundido ao seu DNA. Pedro, eu já falei. A voz de Larissa cortou o zumbido das conversas educadas. Ela estava deslumbrante, mas seu rosto estava contorcido numa máscara de fúria contida. Ele não pode ficar na primeira fila. Olha para ele, amor. Ele destoa de tudo. Vai parecer que deixamos um servente entrar na festa por caridade. Pedro, o noivo, engoliu em seco. Ele era um bom rapaz, mas fraco. Havia sido moldado pela personalidade dominadora de Larissa e pelo dinheiro da família dela, donos de uma rede de concessionárias. Larissa é meu pai! Pedro sussurrou, olhando para os lados envergonhado. É o seu pai, e eu respeito isso, mas hoje é o meu dia. Ela apontou discretamente, mas com veneno, para o Sr. João. Coloca ele na mesa 15, perto da cozinha. Lá o terno dele combina com o uniforme dos garçons. Sr. João ouviu. Claro que ouviu. Ele tinha ouvidos treinados para escutar o estalo de uma viga prestes a ceder a metros de distância. Ouvir o desprezo da nora a 5 metros não era difícil. Ele sentiu o peito apertar, uma dor física, aguda, não pela mesa, mas pelo silêncio de Pedro. Ele caminhou até o filho, com a cabeça baixa, segurando uma pequena caixa de madeira, feita à mão, lixada grosseiramente. Filho... A voz de João era rouca, gasta pelo tempo. Se a moça quer assim, tá tudo bem. Eu fico onde não atrapalho. Só vim trazer sua bênção e... Isso. Ele estendeu a caixa. Larissa interceptou o gesto antes que Pedro pudesse tocar no objeto. Ai, credo. O que é isso, Sr. João? Ela torceu o nariz como se sentisse um cheiro podre. Está cheio de serragem. Vai sujar o chão de mármore italiano que meu pai pagou uma fortuna para alugar. É nogueira, minha filha, talhada à mão. João tentou explicar, seus olhos marejados de uma dignidade ferida. Guarda isso, depois a gente vê. Larissa estalou os dedos para um cerimonialista. Leve o Sr. João para a mesa 15 e certifique-se de que ele não saia nas fotos panorâmicas. A injustiça era tão palpável que o ar ficou pesado. João foi conduzido como um intruso em sua própria família. Sentado na mesa 15, ao lado da porta batente da cozinha, João tinha uma visão privilegiada da estrutura do local. Enquanto os convidados ricos discutiam viagens para as Maldivas e o preço do dólar, os olhos de João varriam o ambiente com um scanner profissional. Ele não via apenas beleza. Ele via cargas, tensões, vigas e alvenaria. Foi então que ele notou. A decoradora, uma mulher chique e nervosa chamada Patrícia, havia mandado instalar um gigantesco arco de flores naturais, pesando facilmente 200 quilos, preso diretamente no gesso do teto, logo acima de onde os noivos ficariam para o corte do bolo. João franziu a testa. Ele conhecia aquele prédio. Conhecia intimamente.
Aquele rebaixamento de gesso era antigo, feito na reforma de 98. Não aguentaria aquele peso por mais de 2 horas. Ele viu uma pequena trinca, fina como um fio de cabelo, começar a se desenhar no teto, bem na base do gancho. A música suave tocava, mas para João, o som era de um relógio-bomba. Ele se levantou. Suas pernas doíam. O reumatismo dos anos carregando o saco de cimento cobrava o preço, mas ele precisava avisar. Ele caminhou até a área principal. O cerimonialista tentou barrá-lo. "Senhor, o senhor precisa ficar no seu lugar. Sai da frente, rapaz." A voz de João mudou. Não era mais o velho humilde, era o mestre de obras que comandava 200 homens no grito. O cerimonialista travou por um segundo, surpreso com a autoridade repentina. João chegou até onde Patrícia, a decoradora, estava ajustando os últimos detalhes. Larissa estava ao lado dela, rindo de algo. "Com licença, dona." João apontou para cima com o dedo calejado. "Aquele arco ali. Tem que tirar agora. O gesso vai ceder." O silêncio caiu sobre o pequeno círculo ao redor da noiva. Larissa olhou para João como se ele fosse um inseto que tivesse acabado de pousar em seu bolo. "O que você está fazendo aqui? Eu não mandei você ficar na mesa 15?" Larissa sibilou, o rosto vermelho de vergonha. "O teto, menina." João insistiu, ignorando o insulto. "A bucha que usaram é número 8. Para esse peso, precisava ser chumbador químico direto na laje. O gesso está trabalhando. Vai cair na cabeça de vocês." Patrícia, a decoradora, soltou uma risada nasalada, cheia de escárnio. "Escuta aqui, o senhor é engenheiro?" Ela perguntou, cruzando os braços e olhando para o terno velho dele. "Sou pedreiro, minha senhora." "Há 45 anos." João respondeu com firmeza. "Pedreiro." Larissa repetiu a palavra como se fosse um palavrão. "Exatamente. Você assenta tijolo, senhor João. Você não entende de decoração de alto padrão. A Patrícia é a melhor de São Paulo. Você acha que sabe mais que ela?" "O gesso não sabe quem é a melhor de São Paulo, Larissa. Ele só sabe que não aguenta 200 quilos. João retrucou. Foi a primeira vez que ele respondeu à altura. Pedro se aproximou, atraído pela confusão. "O que está acontecendo? Pai, por favor, não cria cena. Pedro, seu pai está delirando. Disse que a decoração vai cair. Ele quer estragar meu casamento de qualquer jeito porque tem inveja." Larissa fez drama, levando a mão ao peito. "Tira ele daqui, Pedro. Agora." "Pai, vamos." Pedro segurou o braço do pai. "Você bebeu?" João olhou para o filho. A dor da rejeição era pior que qualquer tijolo caindo no pé. "Eu não bebi, filho. Eu construí coisas que você nem imagina. Se você não acredita em mim..." Nesse momento, um som sutil ecoou. Crac! Poeira branca de gesso caiu sobre o ombro impecável de Larissa. Todos olharam para cima. A trinca tinha aumentado. O arco oscilou. O pânico ameaçou começar. Larissa gritou. Patrícia ficou branca. O peso da estrutura estava por um fio. Se caísse, destruiria a mesa do bolo de 30 mil reais e possivelmente feriria quem estivesse perto. João não esperou. Enquanto os seguranças corriam sem saber o que fazer, ele agiu. Ele olhou ao redor e viu uma mesa de apoio de ferro maciço usada para os presentes. Com uma força que ninguém diria que um homem daquela idade possuía, ele arrastou a mesa para baixo do arco. "Me dá isso aqui!" Ele arrancou a toalha de linho cara da mesa, ignorando os protestos de Larissa. Ele subiu na mesa de ferro. O terno dele esticou nas costas. Ele alcançou o arco. "Alguém me arruma uma vassoura! Rápido!" ele gritou. A autoridade era absoluta. Um garçom obedeceu instintivamente. João usou o cabo da vassoura como uma escora improvisada, travando o peso do arco contra a estrutura da mesa de ferro, criando um pilar de emergência. Ele aliviou a tensão do gesso segundos antes que ele cedesse totalmente. O arco parou de balançar, o gesso parou de estalar. João desceu da mesa, limpando o pó branco das mãos na calça do terno.
Ele estava suando, mas a estrutura estava segura. O salão estava em silêncio absoluto. Todos viram. O simples pedreiro tinha acabado de salvar a festa de um desastre. Larissa estava trêmula, mas em vez de gratidão, seus olhos queimavam de raiva. A perfeição da festa tinha sido quebrada por uma gambiarra feita com uma vassoura e uma mesa de ferro, bem no meio do salão. Você... Larissa começou, a voz tremendo. Olha o que você fez. Uma vassoura no meio da minha decoração. Ficou horrível. Ficou em pé, disse João calmo. Mas é provisório. Tem que tirar logo. Patrícia, mande a equipe desmontar isso agora e limpar essa bagunça. Larissa ordenou, virando as costas para o sogro. Ela se virou para Pedro. Viu? Se ele não tivesse agourado, nada disso teria acontecido. Ele trouxe energia ruim. Pedro olhou para o pai, depois para a noiva. A injustiça era gritante, mas ele abaixou a cabeça novamente. Pai, volta para a mesa, por favor. Obrigado, mas deixa a equipe cuidar disso. João sentiu o gosto amargo na boca. Nenhum obrigado, nenhum reconhecimento. Apenas mais desprezo. Ele salvou a integridade física deles e foi tratado como se tivesse trazido uma praga. João voltou para a mesa 15. Ele se sentou sozinho. A caixa de madeira estava sobre seu colo. Ele passou a mão pela tampa talhada. A festa continuou. A música voltou. As pessoas comiam caviar e bebiam champanhe, rindo e ignorando o velho no canto. Chegou a hora dos discursos e dos presentes dos padrinhos. Pessoas ricas subiam ao palco, davam envelopes com dinheiro, chaves de carros, viagens para a Europa. Larissa sorria, radiante, o incidente da vassoura esquecido. Mas a escora continuava lá, coberta com um pano, como uma cicatriz na festa perfeita. Finalmente, o cerimonialista, meio sem graça, anunciou. E agora... Se houver mais alguém que queira prestar uma homenagem, ninguém se mexeu. Larissa fez sinal para encerrar. Ela não queria que o sogro falasse. Mas João se levantou. Ele não caminhou de cabeça baixa dessa vez. Ele caminhou devagar, com a caixa nas mãos. O som de seus sapatos velhos no mármore parecia ecoar mais alto que a música. Ele subiu no pequeno palco. Larissa revirou os olhos tão forte que quase perdeu o equilíbrio. Ela cochichou algo no ouvido de Pedro, que fez menção de levantar para tirar o pai de lá. Eu não vou demorar, disse João ao microfone. A microfonia apitou brevemente. Eu sei que não sou bem-vindo aqui. Eu sei que meu terno cheira a naftalina e minhas mãos são ásperas. O salão ficou em silêncio. Havia uma tensão no ar, uma eletricidade estática. Minha nora disse que eu sou um simples pedreiro e ela tem razão. Eu sou. Eu levanto paredes, eu faço a massa, eu carrego o peso. Ele olhou diretamente para Larissa. Mas tem uma coisa que vocês não sabem sobre este prédio aqui. O Palácio de Cristal. Larissa cruzou os braços, desafiadora. O que esse velho gagá sabe? Pensou ela. Quando construíram isso aqui, 30 anos atrás, continuou João, o arquiteto queria economizar na fundação. O dono do terreno não aceitou. Ele mandou fazer sapatas de 3 metros de profundidade, concreto armado do melhor. Ele disse, um dia meu filho vai casar aqui, e eu quero que o chão seja firme para ele. Pedro franziu a testa. Ele nunca tinha ouvido aquela história. Esse dono do terreno, ele era um homem simples também. Ele trabalhava de dia na obra e à noite estudava as plantas. Ninguém dava nada por ele. A voz de João começou a tremer de emoção, mas seus olhos estavam secos e duros como pedra. Ele comprou esse terreno quando era só mato. Ele desenhou cada coluna, ele pagou cada saco de cimento. João abriu a caixa de madeira. De dentro, ele não tirou dinheiro. Ele tirou um papel amarelado, antigo, mas preservado em plástico. E um molho de chaves pesadas de ferro antigo. Larissa, você disse que meu presente era lixo, que ia sujar seu chão. João levantou o documento. Este aqui é o registro original do imóvel, e estas são as chaves mestras. Ele fez uma pausa dramática.
O coração de Pedro parou. Eu não sou só o pedreiro que consertou o teto, Larissa. Eu sou o dono deste prédio. Eu sou o dono do buffet. Eu sou o dono da empresa que você contratou. Na verdade, ele olhou para o salão luxuoso ao redor. Tudo isso aqui é meu. E o meu presente de casamento era passar tudo isso para o nome do meu filho e da esposa dele. Um suspiro coletivo, audível, varreu o salão. Larissa ficou pálida como o vestido. O copo de cristal na mão dela escorregou e se espatifou no chão, mas ninguém ouviu o barulho. João segurava o documento como se fosse uma espada. Era, ele corrigiu, olhando nos olhos aterrorizados da nora. Era o presente, mas eu vi como você trata quem constrói o chão que você pisa. O silêncio no palácio de cristal era ensurdecedor. Podia-se ouvir o zumbido do ar-condicionado e a respiração ofegante de Larissa. A frase, tudo isso aqui é meu, ainda pairava no ar como uma sentença de morte. Mas a mente de uma pessoa arrogante tem mecanismos de defesa poderosos. Para Larissa, aceitar aquilo significava aceitar que ela era a vilã da própria história, e o ego dela não permitia isso. Isso é mentira! Ela gritou, a voz estridente quebrando o encanto do momento. Ela avançou 2 passos em direção ao sogro, o dedo trêmulo apontado para o rosto dele. Você é patético! Imprimiu um papel numa lan house para tentar me humilhar no meu grande dia. Você é doente. Ela se virou para a plateia, buscando apoio, seus olhos varrendo os convidados ricos. Gente, por favor, é o pai do Pedro, ele tem demência precoce, ele acha que é dono do mundo, mas mal tem dinheiro para pagar o aluguel. Ela riu, um som nervoso e maníaco. Pedro, fala para eles, fala que seu pai vive numa casinha de telha no Grajaú. Pedro estava paralisado. Ele olhava para o pai, depois para o documento amarelado na mão dele. Ele conhecia aquele papel. Ele tinha visto algo parecido nas gavetas do pai quando era criança, mas nunca deu importância. Ele achava que eram papéis de velharia. Pai, Pedro gaguejou. O que está acontecendo? A Larissa está certa? Isso é uma brincadeira, né? João olhou para o filho com uma tristeza infinita. Você nunca perguntou, Pedro. A voz de João era baixa, mas amplificada pelo microfone. Soou como um trovão. Você saiu de casa aos 18 anos com vergonha do meu trabalho. Você nunca quis saber o que eu construía ou deixava de construir. Você só queria saber se a mesada caía na conta. Mesada que era pouco, aliás. Larissa interveio, tentando recuperar o controle da narrativa. Se você fosse milionário, seu filho não andaria de carro popular até o ano passado. Você é um mentiroso. Segurança, tirem esse impostor daqui. 2 seguranças robustos de terno preto olharam um para o outro, confusos. Eles eram contratados da empresa de segurança do local. Eles olharam para Larissa, a noiva, a cliente, e depois para o velho de terno surrado no palco. Eles começaram a caminhar em direção a João. Foi nesse momento que as portas duplas de carvalho do fundo do salão se abriram com estrondo. Um homem baixo, calvo, vestindo um smoking impecável, entrou correndo. Era o senhor Alencar, o gerente-geral do Palácio de Cristal e de toda a rede de eventos da holding. Ele estava suando frio, segurando um tablet como se fosse um escudo. Ele tinha ouvido a confusão pelo rádio dos funcionários. Parem! O grito de Alencar fez os seguranças estancarem no meio do caminho. Larissa sorriu aliviada. Finalmente! Alencar, tire esse velho maluco do meu palco. Ele está dizendo que é dono do seu prédio. Imagina o absurdo. Alencar não olhou para Larissa. Ele nem sequer piscou para a noiva que havia gastado $500 mil naquela festa. Seus olhos estavam fixos no senhor de terno cinza e sapatos gastos no palco. O gerente correu pelo corredor central, passando por cima da cauda do vestido de uma madrinha, ignorando qualquer protocolo. Ele subiu os degraus do palco, ofegante, e parou na frente de João. Para o choque de todos os presentes, o gerente-geral,
um homem temido e respeitado na alta sociedade paulistana, curvou a cabeça numa reverência profunda. Doutor João, a voz de Alencar tremia. Me perdoe, senhor. Eu não sabia que o senhor viria. Ninguém me avisou. Se eu soubesse, teria mandado estender o tapete vermelho na entrada de serviço que o senhor gosta de usar. Larissa ficou de boca aberta. O queixo dela literalmente caiu. Doutor João, Alencar, você bebeu? Ele é pedreiro. João fez um gesto sutil com a mão, pedindo calma a Alencar. Tudo bem, Alencar. Levante a cabeça. Você sabe que eu não gosto dessas frescuras. E eu não sou doutor. Sou mestre de obras. Para nós, o senhor é o presidente, senhor João. Alencar se virou para os seguranças, que estavam pálidos. Vocês têm ideia de quem é esse homem? Esse homem assina o contra-cheque de vocês. Ele é o fundador da construtora J.O. Sólida. Ele é dono deste prédio, do hotel ao lado e de metade dos galpões logísticos da Zona Leste. Um murmúrio correu pelo salão como um incêndio em palha seca. J.O. Sólida. Todo mundo conhecia a marca. Era uma das maiores construtoras do país, famosa por obras governamentais e complexos industriais. Ninguém associava a sigla J.O. ao sobrenome Oliveira do noivo Pedro. Pedro caiu de joelhos. As pernas dele simplesmente cederam. J.O. João Oliveira... Ele sussurrou. Pai? João olhou para o gerente. Alencar. A estrutura do teto foi comprometida. Eu fiz um escoramento provisório ali. Ele apontou para a gambiarra com a vassoura. Mande isolar a área num raio de 5 metros. Amanhã cedo eu venho com a equipe para refazer a ancoragem. Sim, senhor. Imediatamente, senhor. Alencar pegou o rádio. Equipe de manutenção agora. Ordem do presidente. A autoridade de João não vinha de um terno Armani, vinha de décadas de competência inquestionável. Larissa sentiu o chão sumir sob seus pés de salto alto. A humilhação que ela tentou infligir estava voltando como um bumerangue de concreto. Os convidados, que antes riam e desprezavam o velho, agora sacavam seus celulares. O Google estava sendo bombardeado com buscas. Dono da J.O. Sólida. Quem é João Oliveira Construtora? As fotos começaram a aparecer nas telas dos smartphones. Não fotos de colunas sociais, mas fotos de revistas de engenharia e negócios. O bilionário invisível, dizia uma manchete da Forbes Brasil de 3 anos atrás. A foto mostrava João exatamente como estava ali. Capacete, camisa suja de poeira, sorrindo ao lado de uma ponte gigantesca. Meu Deus! Uma tia de Larissa sussurrou alto o suficiente para ser ouvida. A fortuna dele é estimada em 800 milhões de reais. O número atingiu Larissa como um soco físico no estômago. 800 milhões. A família dela tinha dinheiro, sim, mas aquilo era poder dinástico. E ela tinha acabado de mandar o dono dessa fortuna sentar perto da porta do banheiro. Pedro se levantou, cambaleante, e subiu no palco. Ele parecia uma criança perdida. Pai, por quê? Ele perguntou com lágrimas nos olhos. Por que você nunca me contou? A gente vivia comendo ovo frito, pai. Eu usava tênis doado. Por que você escondeu isso de mim? João fechou a caixa de madeira e suspirou. A raiva em seus olhos deu lugar a uma dor antiga. Porque eu tinha medo, Pedro. João se aproximou do filho, ignorando Larissa. Eu vi o que o dinheiro fez com meus irmãos. Eu vi o que o dinheiro fez com seus tios. Eles se devoraram. Eu queria que você crescesse, homem. Que você valorizasse o trabalho, não a herança. Ele tocou no ombro do filho, onde o tecido do terno caro parecia fino demais comparado às mãos calejadas do pai. Eu te dei a melhor educação, Pedro. Paguei faculdade particular, lembra? Paguei seu intercâmbio. Eu só não te dei luxo. Eu queria ver se você conseguia construir seu próprio caminho. João olhou de relance para Larissa, que agora chorava. Mas era um choro de desespero financeiro, não de arrependimento. E quando você me apresentou a Larissa, João balançou a cabeça.
Eu vi nela tudo o que eu fugi a vida toda. A arrogância, o amor pelas coisas e o desprezo pelas pessoas. Eu decidi manter o segredo até o último segundo. Eu queria ver se o amor de vocês era real, se vocês me aceitariam sendo só um pedreiro. E nós falhamos. Pedro sussurrou, a ficha caindo com um peso esmagador. Você falhou, filho. João foi duro, mas honesto. Você deixou ela me humilhar. Você teve vergonha de mim. O clima no salão mudou de curiosidade para comoção profunda. Fonte 56. Empatia profunda. Sabe essa caixa? João levantou o objeto de madeira novamente. Larissa disse que estava cheia de serragem, que era lixo. Ele abriu a caixa totalmente e virou-a para a plateia. Na tampa interna havia uma foto em preto e branco colada. Uma mulher jovem, linda, com as mãos sujas de cimento, rindo ao lado de um João muito mais jovem. Essa era sua mãe, Pedro, a Maria. A voz de João embargou. Nós começamos amassando barro juntos. Ela carregava lata d'água na cabeça para eu fazer a massa. Quando fundamos a empresa, a gente fez um pacto. João, ela disse, nunca deixe o dinheiro subir para a cabeça. O dia que a gente esquecer de onde veio, a gente perde tudo. Lágrimas escorreram pelo rosto marcado do velho pedreiro. Sua mãe morreu naquele acidente na obra porque ela se recusou a ficar no escritório. Ela queria estar lá com os peões, garantindo a segurança deles. Ela morreu salvando um servente que ia ser esmagado por uma laje. O salão estava em prantos. Até os garçons enxugavam os olhos. A história de sacrifício e humildade contrastava violentamente com a futilidade daquela festa de casamento. Quando ela morreu, eu prometi que só entregaria as chaves do império no dia que você se casasse com alguém que tivesse o coração dela. Alguém que não se importasse com a sujeira na minha mão, mas com a honestidade do meu trabalho. João olhou para Larissa com um desprezo frio. Você, menina, olhou para as minhas mãos e viu sujeira. Sua sogra, a dona de tudo isso que você inveja, via dignidade. Vocês são opostos, e óleo e água não se misturam. Larissa, percebendo que sua vida de rainha estava escorrendo pelos dedos, tentou a última cartada, a cartada da vitimização. Ela se jogou aos pés de João. Literalmente. O vestido de 30 mil reais esfregando no chão que ela tanto queria proteger. Senhor João, me perdoe. Eu estava nervosa. É o estresse do casamento. Ela soluçava, agarrando a perna da calça velha dele. Eu amo o Pedro. Eu amo o Senhor. Eu sempre admirei. Eu só queria que tudo fosse perfeito. Por favor, não faça isso com a gente. Nós somos família. Os convidados assistiam à cena com vergonha alheia. A princesa agora rastejava. A inversão de poder era total. João olhou para baixo. Ele não chutou ela. Ele não gritou. Ele apenas se soltou suavemente das mãos dela, como se tirasse uma erva daninha de sua calça. O problema, Larissa, é que você acha que perfeito é isso aqui. Ele apontou para o luxo ao redor. Cristal, ouro, flores caras. Para mim, perfeito é caráter, e isso não se compra, nem com os meus 800 milhões. Ele se virou para Alencar, o gerente. Alencar, a festa continua? O senhor é quem manda, presidente. Respondeu Alencar prontamente. Ótimo! João sorriu, mas não era um sorriso feliz. Era um sorriso de justiça. Deixem a festa continuar. Comam, bebam. A comida já está feita mesmo, seria pecado desperdiçar. Larissa levantou a cabeça esperançosa. Sério? O senhor vai nos perdoar? O presente ainda vale? João guardou o documento no bolso interno do paletó, perto do coração. Não, minha filha, você não entendeu. Ele olhou para Pedro e depois para Larissa. O prédio é meu, a empresa é minha, eu estou autorizando a festa a acontecer no meu imóvel. Mas tem um detalhe. Ele fez uma pausa. O silêncio voltou, pesado. Como o presente de casamento era a empresa e os imóveis, eu ia cobrir todos os custos dessa festa como um bônus. Mas como o presente foi recusado e devolvido,
Ele tirou um papel dobrado do outro bolso. A fatura continua no nome dos contratantes. Ele entregou o papel para Pedro. Pedro, você assinou o contrato do buffet e do aluguel, certo? Fiador pela concessionária do pai da Larissa. Pedro olhou para o papel. Era a fatura final do evento. Sim, pai. Pois bem, João ajeitou a gola do terno velho. O valor total é de R$ 450 mil. E como política da casa, para quem não é sócio, o pagamento deve ser feito até o final da festa, ou os bens dos fiadores serão executados na segunda-feira. Larissa gritou. Um grito agudo de horror. O pai dela, que estava na plateia bebendo uísque, engasgou. A concessionária deles estava em crise. Eles contavam com o dinheiro, o apoio da família de Pedro, para pagar aquela festa extravagante, apostando que o pai de Pedro daria algum dinheiro, mesmo sendo pobre, ou que Pedro assumiria a dívida. Aproveitem o bolo, disse João. Ele é muito bom. Eu mesmo aprovei a receita da massa, mas cuidado com o teto. E com isso, o senhor João, o bilionário de terno sujo, virou as costas e começou a descer do palco. Mas ele não ia sair pela porta dos fundos dessa vez. Alencar, chamou João. Sim, senhor. Me acompanhe até a saída principal e chame meu motorista. Cansei de fingir. Quero ir para casa. Enquanto as portas de vidro automáticas do Palácio de Cristal se fechavam atrás de João, abafando o som do choro histérico de Larissa e o murmúrio dos convidados, o silêncio da noite o abraçou. Alencar caminhava respeitosamente ao lado dele, mas João parou no meio da escadaria de entrada. O ar da noite estava frio e uma garoa fina começava a cair, molhando o terno surrado que ele se recusara a trocar. Ele olhou para as próprias mãos. A luz dos postes de iluminação destacava as cicatrizes, os calos, as unhas grossas. De repente, ele não estava mais ali. Ele estava 30 anos no passado. O cheiro não era de perfume importado, mas de terra molhada e café coado no pano. João, para de sonhar alto, homem. A voz de Maria ecoou na mente dele, tão nítida que ele quase virou a cabeça para procurá-la. Ele se lembrou do dia em que compraram o primeiro terreno. Não era um palácio, era um brejo. Eles estavam comendo marmita fria, arroz, feijão e um ovo cozido dividido ao meio, sentados em cima de uma pilha de tijolos baianos. Um dia, Maria, ele tinha dito com a boca cheia, um dia eu vou construir um castelo para você, com chão que brilha tanto que você vai poder passar batom olhando para o piso. Maria tinha rido, aquele riso solto que fazia os olhos dela fecharem. Ela limpou um grão de arroz do canto da boca dele com o polegar áspero de tanto lixar parede. Eu não quero castelo, João. Castelo é frio. Eu quero uma casa cheia, cheia de gente, cheia de barulho, cheia de verdade. Se o dinheiro tirar a gente disso aqui... Ela bateu a mão na marmita de alumínio. Eu não quero. No presente, uma lágrima solitária escorreu pelo rosto enrugado de João, misturando-se à garoa. Presidente? A voz de Alencar o trouxe de volta. O carro está pronto. Um Rolls-Royce Phantom preto, brilhante e imponente, encostou suavemente na calçada. O motorista, de luvas brancas, abriu a porta. Era o contraste supremo. O homem de terno de brechó entrando no carro mais luxuoso do mundo. Obrigado, Alencar, disse João, mas não entrou. Ele olhou para cima, para as janelas iluminadas do salão onde seu filho estava sendo destruído pela realidade. Sabe, Alencar, a pior parte de ser rico não é o medo de perder o dinheiro, é a certeza de que as pessoas amam o que você tem, não quem você é. Dentro do carro, o silêncio era absoluto. O isolamento acústico do Rolls-Royce impedia que o mundo exterior entrasse. Mas João não conseguia bloquear as memórias. A humilhação que sofreu no altar hoje não doeu tanto quanto a lembrança do dia em que seu mundo acabou. Foi há 12 anos. A J.O. sólida já era gigante. Eles tinham acabado de fechar o contrato para construir um viaduto estadual. Dinheiro entrava como água.
Pedro tinha apenas 15 anos na época, estudando no melhor colégio interno da Suíça, longe da realidade da obra. João fechou os olhos e viu a cena. Era uma tarde de terça-feira. O sol castigava a laje do 25º andar do edifício Horizonte. O prazo estava apertado. O engenheiro-chefe queria acelerar a concretagem, mas Maria, sempre cuidadosa, achou que a escora central estava vibrando demais. "Tira o pessoal de baixo, João!" ela gritou pelo rádio. "Tem algo errado na viga mestra." João estava no térreo, conferindo as notas fiscais. Ele correu para o elevador de carga. O som, aquele som maldito de metal rasgando e concreto estalando. Não houve tempo. Maria correu para empurrar 2 serventes que estavam almoçando na área de risco. Ela conseguiu empurrá-los, mas a laje pré-moldada cedeu. Quando a poeira baixou, João cavou com as próprias mãos. Ele quebrou as unhas, sangrou os dedos, gritando o nome dela até ficar sem voz. Quando a encontrou, ela ainda estava viva por um fio. Ela segurou a mão dele, suja de sangue e pó. "Cuida do Pedrinho", ela sussurrou, com sangue no canto da boca. "Não deixa ele virar um desses homens de terno que não olham no olho. Promete, João, promete que a nossa essência não morre aqui." João abriu os olhos no banco de couro do carro. A dor era física, no peito. Ele cumpriu a promessa do jeito errado. Ele mandou Pedro para longe para protegê-lo da obra, achando que estava dando uma vida melhor, mas ao dar tudo, ele tirou o principal, o exemplo. Pedro cresceu cercado de amigos ricos, namoradas interesseiras e luxo fácil. Ele virou um homem de terno que não olha no olho. "Eu falhei com você, Maria." João sussurrou para o vidro vazio da janela. "Eu construí o império, mas deixei a fundação da nossa família apodrecer." O celular dele tocou. Era Pedro. João olhou para a tela. Seu dedo pairou sobre o botão de recusar. Fonte 90, escolha difícil. Ele queria atender, queria abraçar o filho. Mas se fizesse isso agora, se pagasse a conta e resolvesse tudo, Pedro nunca aprenderia. A lição precisava ser completa. Ele recusou a chamada e desligou o aparelho. Enquanto João partia, o Palácio de Cristal tinha se transformado em um velório de luxo. A música tinha parado. Os garçons recolhiam os pratos em silêncio, tentando não cruzar o olhar com os noivos. Larissa estava sentada numa cadeira Tiffany dourada, com a maquiagem borrada, parecendo uma máscara de horror. O pai dela, Sr. Roberto, andava de um lado para o outro, gritando ao telefone com advogados que não atendiam no sábado à noite. 450 mil! Roberto gritou, desligando o celular e jogando-o na mesa. "Você tem ideia do que é isso, Larissa? A concessionária já está penhorada. Se executarem essa dívida na segunda-feira, perdemos a casa, os carros, tudo. A culpa não é minha." Larissa gritou de volta, defensiva, mas com a voz trêmula. "Como eu ia saber? Ele parecia um mendigo. Quem vai num casamento vestido daquele jeito sendo bilionário? Ele armou pra gente. Ele é um psicopata." Pedro estava encostado numa coluna, longe deles. Ele observava a cena como se estivesse assistindo a um filme ruim. Pela primeira vez em anos, a neblina da paixão e da submissão estava se dissipando. Ele olhou para Larissa. Ela não estava chorando porque perdeu o sogro ou porque magoou alguém. Ela estava chorando pelo dinheiro. Ela estava chorando pela reputação. "Ele não armou nada, Larissa", disse Pedro. A voz dele saiu estranhamente calma. Larissa se virou, os olhos fuzilando ódio. "Você, a culpa é sua. Você é um frouxo. Você devia saber que seu pai tinha dinheiro. Que tipo de filho não sabe que o pai é dono da J Sólida? Você é um inútil, Pedro." As palavras bateram em Pedro, mas não doeram. Na verdade, elas libertaram. Fonte 87, revelação que muda tudo. Ele percebeu que nunca foi amado. Ele era um projeto. Ele era o passaporte de Larissa para uma vida estável. Ou assim ela pensava. "Você tem razão." Pedro desencostou da coluna. "Eu sou um inútil.
Eu fui inútil quando deixei você destratar os garçons no nosso noivado. Eu fui inútil quando deixei você escolher meus amigos. E fui um covarde hoje, quando deixei você humilhar o homem que limpou o chão para eu poder estudar. Ele tirou a aliança de ouro do dedo. Era pesada, cara. Paga em 12 vezes no cartão que ele não sabia como ia pagar agora. Pedro, o que você vai fazer? Larissa mudou o tom instantaneamente, vendo a aliança na mão dele. O pânico real bateu. Sem Pedro, ela ficava com a dívida e sem a chance de reatar com o sogro bilionário. Amor, espera. A gente pode resolver. A gente vai na casa dele, pede desculpas. Ele é seu pai, ele vai perdoar. Pedro caminhou até a mesa onde estava a fatura de 450 mil reais. Ele pegou o papel. Eu vou resolver, Larissa. Do meu jeito. Ele jogou a aliança dentro da taça de champanhe de Larissa. O som do metal batendo no cristal foi o ponto final do relacionamento. A festa acabou. E o casamento também. Essa conta... Ele balançou o papel. Deixa que eu me viro. Mas nunca mais chegue perto do meu pai. Pedro virou as costas e saiu correndo do salão, ignorando os gritos de Larissa, que agora caía no chão em um ataque de nervos genuíno. Pedro não tinha carro. O carro dos noivos era alugado e ele não tinha a chave. Ele correu para a rua. A chuva tinha engrossado. Seu terno de noivo, feito sob medida, estava encharcado em segundos. Ele sabia para onde ir. Não para o apartamento de luxo que eles alugaram nos jardins. Ele pegou um táxi e deu o endereço antigo. O endereço que ele não visitava há 2 anos. Bairro da Muca, uma casa antiga, de muros baixos, com um pé de manacá na frente. Quando o táxi parou, Pedro não tinha dinheiro. Ele ofereceu o relógio ao motorista. O motorista aceitou, desconfiado, e foi embora. A casa estava escura, exceto por uma luz amarela na varanda dos fundos. Pedro contornou a casa, tremendo de frio e de vergonha. Ele encontrou o pai sentado numa cadeira de balanço de vime na varanda, olhando para a chuva. O Rolls Royce não estava à vista. Na garagem, apenas a velha caminhonete F1000 que João usava para visitar obras. João não se mexeu quando Pedro apareceu, molhado e miserável, na entrada da varanda. Pai! Pedro soluçou. Ele caiu de joelhos na grama molhada, não por drama, mas porque não tinha mais forças. João continuou balançando a cadeira devagar. Nhec, nhec, nhec. Você se molhou, filho. Vai pegar uma pneumonia. A voz de João era cansada. Eu não me importo. Pedro chorava copiosamente, misturando lágrimas e chuva. Pai, me perdoa. Eu não quero o dinheiro. Eu juro. Eu não quero a construtora. Eu só queria ter tido a coragem de te defender. Eu fui fraco. A mãe teria vergonha de mim. A menção à mãe fez a cadeira parar. João se levantou devagar. Ele desceu os degraus da varanda e foi até a chuva. Ele ficou na frente do filho, ajoelhado. O bilionário e o noivo falido, ambos encharcados. Levanta, Pedro, João ordenou, não com raiva, mas com firmeza. Homem nenhum deve se ajoelhar para outro homem, só para Deus. Pedro se levantou com dificuldade, tremendo. A mãe não teria vergonha de você, Pedro, disse João, olhando nos olhos do filho. Ela teria pena de ver que você esqueceu quem é. Você se vestiu com roupas que não são suas. Falou palavras que não são suas, viveu o sonho de uma mulher que não te amava. João colocou as mãos nos ombros do filho, mãos pesadas, quentes. A conta da festa. Pedro começou a falar, dentes batendo. Eu vou pagar. Eu não sei como. Vou vender tudo o que eu tenho, vou fazer empréstimo. Mas eu vou pagar cada centavo. Eu não quero que o senhor pague. Isso surpreendeu João. Ele esperava um pedido de socorro financeiro, mas Pedro estava assumindo a bronca. Havia dignidade naquilo, uma faísca da velha Maria. É muito dinheiro, Pedro. 500 mil. Você ganha 5 mil por mês no escritório de advocacia. Vai levar a vida toda. Então eu levo a vida toda. Pedro limpou o rosto. Mas eu vou pagar. Pela minha honra. João analisou o filho.
Ele viu a sinceridade. Mas palavras são vento, atitudes são concreto. Ele precisava testar a fundação daquela nova resolução de Pedro. Entra, se enxuga. João virou-se e voltou para a varanda. Tem toalha no banheiro de fora. 10 minutos depois, Pedro estava sentado na cozinha, vestindo um moletom velho do pai e tomando café quente numa caneca de alumínio. A mesma cozinha simples de sempre. João sentou-se à frente dele com um caderno de anotações e uma calculadora. Eu tenho uma proposta para você, Pedro. João começou desenhando números no papel. Você deve 450 mil reais para minha empresa. Eu posso executar a dívida e acabar com seu crédito, com sua carreira de advogado e com o nome da família daquela moça. Pedro baixou a cabeça. João empurrou o caderno para Pedro. Você pode pagar trabalhando. Pedro olhou para o pai, confuso. Trabalhando? Como advogado da construtora. Eu posso cuidar dos contratos. Eu sou bom em tributário. João soltou uma risada seca. Não, Pedro. No ar-condicionado é fácil. Lá você não aprende nada sobre valor. João levantou-se e pegou um capacete branco, velho e arranhado, que estava em cima da geladeira. Ele o colocou na mesa com um baque surdo. Eu estou começando uma obra nova na segunda-feira. Um conjunto habitacional na periferia, fundação profunda, trabalho pesado. Eu preciso de um servente. Alguém para virar massa, carregar saco de cimento, limpar betoneira. Pedro olhou para o capacete, chocado. O salário é o piso da categoria, mas como você tem uma dívida grande, eu vou te dar a chance de abater a dívida com horas extras e metas de produtividade. Se você aguentar, em 2 ou 3 anos, talvez você pague a festa. Era humilhante. Um advogado formado, filho do dono, virar servente de pedreiro. Os amigos dele ririam. Larissa riria. O mundo riria. Se você faltar um dia sem atestado, continuou João implacável, a dívida é executada na hora. Se você reclamar, executada. Se você tratar mal um colega de obra, executada. João cruzou os braços. E então, vai encarar a vida real ou vai fugir de novo? Pedro olhou para as mãos finas de advogado. Depois olhou para o capacete. Ele se lembrou da humilhação no altar. Lembrou-se do pai segurando o teto com uma vassoura para salvá-los. Lembrou-se de Maria morrendo para salvar os operários. Ele estendeu a mão e pegou o capacete. Que horas eu começo na segunda? João sentiu um nó na garganta, mas não demonstrou. Às 6 da manhã. E não se atrase. O ônibus da firma passa às 05h30 no ponto da avenida. Você vai com eles. Nada de carona comigo. Pedro assentiu, segurando o capacete como se fosse um troféu sagrado. Fechado, pai. Ou melhor, Pedro corrigiu, olhando nos olhos do velho. Fechado, patrão. Do lado de fora a chuva parou. O ar estava limpo. A demolição da vida antiga de Pedro tinha acabado. Agora começava a fundação. Segunda-feira, 05h30 da manhã. O despertador do celular tocou como um alarme de incêndio na cabeça de Pedro. Ele não dormia em cama box king size. Dormia num colchão velho no quarto de hóspedes da casa do pai. Ele vestiu a calça jeans mais velha que tinha, o moletom da Jaó sólida com cheiro de naftalina e calçou as botas de segurança que o pai lhe dera na noite anterior. Eram pesadas. Pareciam âncoras presas aos seus pés. Caminhar até o ponto de ônibus foi a primeira humilhação. Ele viu o carro de um antigo colega da faculdade passar. Pedro instintivamente baixou a cabeça, escondendo o rosto com o capuz. O medo de ser reconhecido era maior que o frio da madrugada. O ônibus da firma chegou. Um monstro de metal barulhento, cheio de homens dormindo, encostados nas janelas, com marmitas no colo. O cheiro era forte. Diesel, café preto e suor amanhecido. Pedro subiu. O motorista nem olhou para ele. Ele foi para o fundo e sentou-se ao lado de um homem corpulento chamado Tião, que roncava alto. Quando chegaram ao canteiro de obras, um terreno gigantesco na zona leste, onde seriam erguidos 5 prédios populares,
Pedro achou que seria recebido pelo pai. Lê do engano. O pai estava lá, sim, no alto de um palanque improvisado, com o capacete branco de engenheiro-chefe, dando instruções para os mestres de obra. Ele viu Pedro descer do ônibus. Seus olhares se cruzaram por um segundo. João não sorriu, não acenou. Apenas virou o rosto e continuou apontando para a planta. "Ei, novato!" gritou o encarregado, um homem chamado Russo, que tinha braços da grossura das coxas de Pedro. "Tá esperando convite de casamento? Pega a pá e a carriola. Vamos encher a sapata do bloco C." Pedro nunca tinha segurado uma pá por mais de 5 minutos na vida. A primeira hora foi suportável, a segunda foi tortura, a terceira foi o inferno. Suas mãos de advogado, acostumadas a digitar contratos e segurar canetas Montblanc, começaram a queimar. Bolhas d'água estouraram na palma da mão, misturando sangue com a terra vermelha. As costas gritavam. Ao meio-dia, quando a sirene tocou para o almoço, Pedro desabou sentado num monte de areia. Ele tremia. Ele não conseguia nem segurar a colher de plástico da marmita que a empresa fornecia. "Tá doendo, doutor?" Tião, o homem do ônibus, sentou-se ao lado dele, abrindo sua marmita com naturalidade. "Eu não sou doutor", murmurou Pedro, olhando para as mãos em carne viva. "Eu sou o servente." "É, por enquanto você é só estorvo mesmo." Tião riu, mas sem maldade. "Mas o jeito que você segura a pá tá errado. Tá fazendo força com a coluna. Tem que usar as pernas, senão amanhã você não levanta." Pedro olhou para aquele homem simples, comendo arroz e feijão com gosto. Tião não sabia quem ele era. Para Tião, ele era apenas um franguinho tentando ganhar o pão. Pela primeira vez em anos, Pedro sentiu uma gratidão genuína por um conselho. Não havia interesse ali, apenas solidariedade de quem carrega o mesmo peso. 2 semanas se passaram. A dor muscular virou dormência. As bolhas viraram calos duros. A pele de Pedro, antes pálida de escritório, estava queimada de sol, descascando no nariz. Ele estava no fundo de uma vala, ajudando a alinhar uma tubulação de esgoto, quando ouviu uma comoção na entrada da obra. "Eu quero falar com ele. Eu sei que ele está aqui. Pedro! Pedro!" A voz era inconfundível, estridente, exigente. Larissa. Pedro congelou. Ele estava coberto de lama até os joelhos. Sua camiseta estava ensopada de suor e suja de graxa. Ele subiu a escada de mão e saiu da vala. Lá estava ela. Larissa parou seu carro, agora um modelo popular alugado, não mais o SUV de luxo, na entrada de terra, bloqueando um caminhão de cimento. Ela usava salto alto no barro, afundando a cada passo, numa cena ridícula e triste ao mesmo tempo. Russo, o encarregado, tentava barrá-la. "Moça, é área de risco, precisa de capacete." "Sai da frente, seu grosso!" "Pedro!" Ela o viu. O choque no rosto dela foi visível. Ela viu o ex-noivo, o advogado de sucesso, parecendo um mendigo. O nojo distorceu as feições dela. "Meu Deus!" Ela colocou a mão na boca. "É verdade, então? Me disseram que você estava brincando de pedreiro, mas eu não acreditei. Pedro, olha para você! Você está imundo! Você fede!" Os operários pararam para assistir. O silêncio constrangedor tomou conta da obra. "O que você quer, Larissa?" Pedro perguntou. A voz dele estava mais grossa, mais firme. Ele não sentiu vergonha. Estranhamente, ele sentiu pena. "Eu vim te salvar, seu idiota." Ela abriu a bolsa. "Eu falei com um advogado. A gente pode processar seu pai. Isso é trabalho escravo. É humilhação pública. Ele tem bilhões, Pedro. A gente pode pegar metade se alegar insanidade dele ou coação moral." Um murmúrio de revolta correu entre os trabalhadores. Eles respeitavam o seu João. Ouvir aquela mulher falar em processar o homem que dava emprego para centenas de famílias soou como uma ofensa pessoal. Pedro limpou as mãos sujas na calça. Ele caminhou até Larissa. "Você não entende nada, não é?" Ele disse calmamente. "Você acha que dignidade é o saldo no banco?" "Dignidade?"
Ela riu histericamente. Você está limpando esgoto? Que dignidade tem nisso? Vamos embora, Pedro. O papai conseguiu um empréstimo com um agiota. A gente paga a festa e depois processa seu pai para recuperar. Volta para mim. Volta para a vida de gente. Pedro olhou para os homens ao redor. Tião, Russo, os carpinteiros. Homens que acordavam às 4 da manhã para construir a cidade. Gente. Eu já estou no meio de gente, Larissa. Gente de verdade. Pedro apontou para a saída. Vai embora e não volta mais. A dívida é minha. E eu vou pagar com o meu suor, não com golpes. Você vai se arrepender. Você vai morrer pobre e sujo. Ela gritou, virando as costas e tropeçando na lama enquanto corria para o carro. Quando o carro dela sumiu na poeira, Russo, o encarregado bravo, bateu no ombro de Pedro. Mandou bem, novato. Aquela ali é reboco que cai na primeira chuva. Pedro sorriu. Um sorriso verdadeiro. Ele voltou para a vala. A lama parecia menos pesada agora. No mês seguinte, algo mudou. Pedro não era mais apenas o braço. Ele começou a ser o cérebro também. Aconteceu na hora do almoço. Tião estava chorando num canto, segurando uma carta. O que foi, Tião? Pedro perguntou, sentando-se ao lado dele. É o banco, Pedro. Estão querendo tomar minha casinha. Disseram que eu não paguei uma taxa lá, os juros viraram uma bola de neve. Eu já paguei tudo, mas eles dizem que não consta. Vou perder o teto das minhas filhas. Pedro pegou o papel. Seus olhos de advogado tributarista e civil varreram o documento em segundos. Era uma cobrança ilegal, uma cláusula abusiva clássica de contratos de financiamento predatórios. Tião, isso aqui está errado. Pedro disse, a velha faísca de inteligência acendendo nos olhos. Eles estão cobrando juros sobre juros de uma taxa administrativa que nem existe mais. É ilegal, segundo a súmula do STJ. E o que eu faço? Não tenho dinheiro para advogado, Pedro. Você tem um advogado. Pedro sorriu. Me arruma uma caneta e um papel de pão. Ali mesmo, na mesa do refeitório, sujo de cal, Pedro redigiu uma contestação extrajudicial à mão. A letra era firme, os argumentos jurídicos e precisos. Leva isso na agência hoje. Fala que seu advogado citou o Código de Defesa do Consumidor, artigo 42. Se eles não baixarem a bola, fala que vamos entrar com ação por danos morais. No dia seguinte, Tião chegou na obra gritando, pulando de alegria. Eles cancelaram a dívida. O gerente ficou branco quando leu o papel. Pedro, você salvou minha casa. A notícia se espalhou como pólvora. De repente, a fila na hora do almoço não era para pegar comida, era para falar com o doutor Pedro. Ele ajudou o Russo com o divórcio complicado. Ajudou o servente Zé a conseguir o remédio de alto custo para a mãe pelo SUS, redigindo o mandado de segurança. Pedro trabalhava 10 horas carregando cimento e passava a hora do almoço e o final do expediente advogando de graça para os operários. Ele nunca se sentiu tão útil. Nos escritórios de luxo, ele ajudava ricos a ficarem mais ricos. Ali, ele estava salvando vidas. Fonte 101. Multiplicação do impacto positivo. João observava tudo da janela do escritório do canteiro. Ele via o filho magro, sujo, mas com uma luz nos olhos que nunca teve antes. Ele via os operários, que antes olhavam torto, agora trazendo café e bolo de fubá para Pedro em agradecimento. João limpou uma lágrima discreta. A construção estava quase pronta, mas faltava o teste de carga final. Era uma sexta-feira chuvosa. O prazo para a concretagem da laje do segundo andar estava estourando. A equipe estava tensa. Pedro estava no segundo andar, puxando a mangueira da bomba de concreto. O piso estava escorregadio. De repente, ouviu-se um grito. Cuidado! Um pacote de vergalhões de ferro, içado pela grua, balançou com o vento forte e soltou-se parcialmente da cinta. As barras de ferro, pesando toneladas, oscilaram perigosamente em direção a um grupo de serventes novatos que estavam travados de medo no canto da laje. Pedro não pensou. Não calculou o risco jurídico.
Não pensou na dívida. Ele correu. Ele se jogou contra os dois rapazes, empurrando-os para dentro da caixa de escada protegida. O maço de vergalhões passou raspando, atingindo de raspão a perna de Pedro e destruindo a forma de madeira onde eles estavam segundos antes. O estrondo foi ensurdecedor. Silêncio. Depois, gritos. "O Pedro!" Acertou o Pedro. João, que estava no térreo, sentiu o coração parar. A cena da morte de Maria passou pela sua cabeça num flash aterrorizante. Ele correu escada acima, ignorando a idade, ignorando o reumatismo. Quando chegou lá em cima, Pedro estava sentado, segurando a perna sangrando. O corte era feio, mas não tinha atingido a artéria. Os dois rapazes que ele salvou estavam chorando, abraçando-o. "Você tá louco, Pedro?" Russo gritava, mas estava pálido de preocupação. Podia ter morrido. João abriu caminho entre os homens. Ele se ajoelhou na lama ao lado do filho. "Pedro!" A voz de João falhou. Ele tocou o rosto sujo do filho. Pedro olhou para o pai. Ele estava com dor, muita dor, mas sorriu. "A fundação tá firme, pai." Pedro sussurrou, repetindo a frase que o pai usara no casamento. "Ninguém se machucou sério. Eu fiz o que tinha que fazer." João viu. Ele viu a coragem. Viu o sacrifício. Não era mais o menino mimado que deixava a noiva humilhar o pai. Era um homem que arriscava a pele pelos companheiros. João tirou o próprio casaco, aquele terno velho e cinza que ele usava como armadura, e cobriu o filho. "Vamos para o hospital. Agora", ordenou João. Mas a concretagem, o prazo, Pedro tentou levantar. "Dane-se o concreto!" João gritou, com lágrimas nos olhos. "Meu filho vale mais que esse prédio inteiro." Ele pegou Pedro no colo. Com a ajuda de Russo e Tião, desceram as escadas. Pela primeira vez, Pedro não sentiu o peso da rejeição do pai, mas o calor de um abraço protetor. 3 dias depois, Pedro saiu do hospital. A perna estava enfaixada. Ele precisaria de muletas por 1 mês. Nada de carregar cimento por um bom tempo. João foi buscá-lo, mas não o levou para a casa simples na Muca. O Rolls Royce parou em frente à sede da G.O. Sólida, um prédio espelhado na Avenida Paulista. Pedro mancou até a entrada, apoiado no pai. "Pai, eu não posso trabalhar na obra assim, mas posso adiantar a papelada do Tião e..." Pedro começou a falar, preocupado com a dívida. "A dívida está paga, Pedro." João cortou enquanto entravam no elevador privativo. "Como assim?" "Eu não trabalhei horas suficientes. Pelos meus cálculos, ainda faltam 430 mil reais." O elevador se abriu na cobertura. Mas não era um escritório luxuoso comum. Havia uma parede inteira de vidro com vista para a cidade, e na parede oposta, uma foto gigante de Maria. João caminhou até a mesa da presidência. Ele pegou o contrato de dívida de Pedro e o rasgou em pedaços. "Você pagou a dívida quando salvou aqueles meninos." João virou-se. "Você pagou a dívida quando defendeu o Tião. Você pagou a dívida quando defendeu sua honra contra a Larissa." João abriu uma gaveta e tirou um capacete novo. Não era branco. Era dourado, simbólico, mas com as marcas da empresa. E ao lado, uma carteira da OAB e um contrato social. "Eu não quero que você seja pedreiro a vida toda, filho. Você tem o dom da lei. Mas agora você sabe para quem a lei deve servir." João empurrou o contrato social pela mesa. "Eu estou velho, Pedro. Minhas mãos doem. Eu preciso de um sócio. Não um sócio que queira lucro. Um sócio que entenda que cada tijolo tem o suor de um pai de família." Pedro pegou o documento. Era uma alteração contratual. J.O. em Filho Construtora e Incorporadora. Participação, 50%. "Pai, eu não mereço isso." "Ainda não. Não é um presente, Pedro." João sorriu, aquele sorriso ladino de quem sabe das coisas. "É trabalho. Lembra daquele conjunto habitacional na Zona Leste?" "Lembro, onde eu quebrei a perna. Aquilo não é só prédio popular." João foi até a janela. "Aquilo é o Residencial Maria de Oliveira. Vai ser o maior complexo de moradia digna da América Latina.
Escola, hospital, creche, tudo subsidiado pelo lucro dos nossos prédios de luxo. João olhou para o filho. Esse era o sonho da sua mãe. E eu não consigo terminar sozinho. Eu preciso de alguém que saiba lutar pelos pequenos contra a burocracia. Eu preciso do advogado dos pés descalços. Aceita o emprego? Pedro olhou para a cidade lá embaixo. Ele não via mais apenas prédios e dinheiro. Ele via histórias. Ele via Tião, via Russo, via o pai. Ele soltou as muletas por um segundo, apoiando-se na mesa, e estendeu a mão para o pai. Quando eu começo? Agora. João apertou a mão do filho. Temos uma reunião com o prefeito em 1 hora para aprovar o saneamento do bairro. E você vai assim mesmo, de muleta e calça jeans. Para eles verem que a gente não brinca em serviço. Pedro sorriu. A ferida na perna doía, mas a alma estava curada. Ele estava pronto para construir o maior legado de todos. 3 anos se passaram. Onde antes havia apenas barro vermelho e esgoto a céu aberto na zona leste, agora erguia-se algo que parecia um milagre. Não eram apenas prédios cinzas e frios. O residencial Maria de Oliveira era um oásis. As fachadas eram coloridas. Havia jardins verticais cuidados pelos próprios moradores, uma creche com ar-condicionado e uma escola técnica integrada. Era sábado de manhã. Dia da inauguração oficial da última fase do projeto, o Centro Jurídico e Social Tião da Silva. Pedro desceu do carro, não um Rolls-Royce, mas uma caminhonete robusta, suja de poeira de obra. Ele não usava terno Armani. Usava jeans, camisa polo com o logo da construtora e botas. Ele mancava levemente da perna esquerda, uma lembrança eterna do dia em que salvou seus colegas, mas caminhava com uma confiança inabalável. Bom dia, doutor Pedro. Uma senhora varrendo a calçada acenou. Bom dia, dona Cida. A coluna melhorou? Pedro parou para perguntar, sabendo o nome dela e o problema de saúde. Graças àquela fisioterapia que o senhor arrumou para mim no convênio da firma, tô nova. Ela sorriu, mostrando a falta de alguns dentes, mas uma felicidade completa. Pedro sorriu de volta. Aquilo era o sucesso. Não a capa da revista Forbes, mas a dona Cida, sem dor nas costas. Ao lado dele caminhava João. O velho estava mais curvado, os cabelos totalmente brancos, apoiado numa bengala de madeira de lei, a mesma madeira da caixa do casamento. Ele olhava para o complexo com olhos marejados. Ficou bom, filho, João murmurou. O nível tá batido certinho, o prumo tá reto. A fundação foi boa, pai. Pedro respondeu apertando o ombro do velho. Hoje, a J.O. Filho não era apenas uma construtora, era um ecossistema. Pedro havia implementado um modelo revolucionário. Parte do lucro dos empreendimentos de luxo financiava moradia digna e assistência jurídica gratuita para famílias de baixa renda. Ele era conhecido na mídia como o construtor de dignidade. Mas nem tudo eram flores. Havia convidados importantes na cerimônia, políticos, investidores e a imprensa. E no meio da equipe de cerimonial terceirizada, que servia os canapés e organizava as filas, havia um rosto familiar. Larissa ajeitou o uniforme preto básico. O tecido era sintético e pinicava. O fone de ouvido do rádio apertava sua orelha. Larissa, agiliza a bandeja de água no setor VIP. O prefeito tá com sede, gritou a supervisora do buffet pelo rádio. Já vou, já vou. Larissa respondeu, engolindo o orgulho que já tinha descido rasgando há muito tempo. A vida tinha dado uma volta cruel, mas justa. Após o fiasco do casamento, a dívida de 450 mil recaiu sobre a família dela. O pai de Larissa infartou. Sobreviveu, mas ficou debilitado. A concessionária faliu e os bens foram leiloados. Sem profissão definida e queimada na alta sociedade pelas fofocas do casamento desastroso, Larissa teve que trabalhar. De verdade. Ela pegou a bandeja de prata com taças de água. Suas mãos, antes feitas semanalmente no salão de luxo, agora tinham unhas curtas e sem esmalte. Ela caminhou até a área VIP. E então,
Ela o viu. Pedro estava no centro de uma roda de jornalistas. Ele ria, gesticulava, falava com paixão. Ele parecia mais forte, mais homem. Ao lado dele, uma mulher. Não uma modelo de capa de revista, mas uma arquiteta da equipe, com óculos de grau, rindo de algo que ele disse e segurando a mão dele com naturalidade. O coração de Larissa disparou. Ela sentiu uma pontada de inveja tão forte que quase derrubou a bandeja. Aquele homem, aquele herói que a TV elogiava, era dela. Era para ser dela. Ela tentou recuar, mas Pedro se virou. Os olhares se cruzaram. Por um segundo, o tempo parou. Larissa esperou ver ódio, esperou ver desprezo. Ela se preparou para ser humilhada, talvez expulsa, como ela fez com o Sr. João anos atrás. Mas Pedro apenas a olhou. Seus olhos percorreram o uniforme dela, a bandeja, o rosto cansado. E não havia raiva. Havia apenas nada. Indiferença. Ele já tinha superado. Ele tinha coisas mais importantes para fazer do que odiar. Pedro. Ela sussurrou num impulso, dando um passo à frente. Pedro, sou eu. A arquiteta ao lado de Pedro olhou, curiosa. Conhece, amor? Pedro olhou para Larissa mais uma vez. Ele viu a mulher que um dia foi seu mundo e agora era apenas uma estranha servindo água. Não. Pedro respondeu calmo e educado. Apenas me confundi. Vamos, amor. O Tião vai começar o discurso. Ele virou as costas. Aquilo destruiu Larissa mais do que qualquer grito. Ser esquecida, ser irrelevante. Ela viu o homem que perdeu por ganância se afastar de mãos dadas com uma mulher que provavelmente valorizava o calo na mão dele. Larissa sentiu as lágrimas quentes escorrerem. Ela se virou para esconder o choro e voltou para a cozinha. Onde era o lugar dela naquele momento? Servindo aqueles que ela um dia desprezou. No palco montado no pátio da escola, Tião, o antigo servente que quase perdeu a casa, ajustava o microfone. Agora ele era o líder comunitário e gerente de manutenção do complexo. Ele usava um terno simples, mas alinhado, que Pedro tinha lhe dado. Pessoal, Tião começou, a voz tremendo de emoção. Muita gente pergunta por que esse lugar é diferente. Por que aqui a parede não racha e o teto não cai? A multidão de moradores fez silêncio. É porque aqui tem sangue de dono na massa. Tião apontou para Pedro e João na primeira fila. Eu vi o Dr. Pedro carregar saco de cimento nas costas até sangrar. Eu vi o Sr. João, bilionário, comendo marmita fria com a gente para garantir que o salário não atrasasse. As câmeras de TV transmitiam ao vivo. A internet começava a comentar. A hashtag #AsOAdvogadoPedreiro subia nos trends. Mas hoje a gente tem uma surpresa. Tião sorriu. Senhor João, o senhor pode subir aqui? João, com dificuldade, subiu os degraus. Pedro foi junto para ampará-lo. O velho pegou o microfone. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de idade. Ele tirou do bolso não um papel de discurso, mas a velha chave de ferro. A chave mestra que ele tentou dar no casamento. Há 3 anos, a voz rouca de João ecoou pelos alto-falantes. Eu tentei dar um presente, um prédio de luxo, mas o presente foi devolvido porque a embalagem era feia, porque quem entregava era um simples pedreiro. A plateia prendeu a respiração. Muitos conheciam a fofoca, mas ouvir da boca dele era diferente. Hoje, eu entendo que Deus escreve certo por linhas tortas. Se aquele presente tivesse sido aceito, meu filho seria um homem rico, mas pobre de espírito. A recusa daquele presente foi a maior bênção da nossa vida. João olhou para Pedro. Porque foi na dor que meu filho virou o homem que sua mãe sonhou. João levantou a chave. Hoje, eu não passo essa chave para um herdeiro. Eu passo essa chave para o meu sócio, para o meu melhor amigo, para o melhor pedreiro que eu já conheci. João entregou a chave para Pedro. O residencial Maria de Oliveira é seu, filho. Cuide dele. Cuide dessa gente, porque tijolo a gente compra em qualquer lugar. Mas gente é a obra-prima de Deus. Pedro pegou a chave e abraçou o pai. Um abraço apertado, longo,
onde os homens choram sem vergonha. A plateia explodiu em aplausos. Operários jogaram capacetes para o alto. Mães choravam. Na transmissão ao vivo da internet, os comentários explodiam. Meu Deus, que história! Chorando horrores aqui no trabalho. Isso sim é influenciador de verdade. A noiva deve estar se rasgando agora, kkk. A viralização foi instantânea. A história do presente rejeitado que construiu uma cidade correu o mundo. A festa acabou. O sol estava se pondo, pintando o céu da zona leste de laranja e roxo. As luzes do residencial se acendiam, janelas iluminadas onde famílias jantavam em paz, em segurança. João e Pedro estavam sentados num banco de praça, no ponto mais alto do terreno, olhando a obra pronta. João respirava com um chiado leve. Ele estava cansado. Um cansaço profundo, de quem carregou o mundo nas costas por 80 anos. Pai, você está bem? Quer ir para casa? Pedro perguntou preocupado. Eu já estou em casa, Pedro. João sorriu, olhando para a placa com o nome Maria de Oliveira. Sabe, sua mãe dizia que a gente só morre de verdade quando a última pessoa esquece nosso nome ou quando nosso trabalho vira pó. Ele bateu a bengala no chão de concreto intertravado. Isso aqui vai durar 100 anos, Pedro. Nossos nomes vão ficar. O nome dela vai ficar. João fechou os olhos, sentindo a brisa. Eu posso descansar agora, filho. A estrutura está travada. A laje não cai mais. Pedro sentiu um arrepio. Ele entendeu. Aquilo não era só um comentário sobre a obra. Era uma despedida. Pai, não fala assim. Temos o projeto do hospital para começar mês que vem. João abriu os olhos e olhou para o filho. Havia uma paz infinita naquele olhar. Você vai fazer o hospital, Pedro. Você. Eu vou ficar na varanda só olhando. Meu tempo de assentar tijolo acabou. Agora é tempo de admirar a obra. João pegou a caixa de madeira, a famosa caixa do casamento que ele sempre carregava, e colocou no colo de Pedro. Fica com isso. Mas, pai, é a sua caixa de ferramentas favorita. Abre. Pedro abriu. Não havia ferramentas nem documentos. Havia apenas um espelho pequeno, colado no fundo, cercado de serragem. Pedro olhou e viu seu próprio rosto refletido. O rosto de um homem cansado, marcado, mas feliz. O maior tesouro que eu construí não foi a empresa, Pedro. João sussurrou. Foi você. 6 meses depois, a manchete do jornal estampava: morre aos 82 anos João Oliveira, o pedreiro que virou bilionário e mudou a habitação social no Brasil. O velório não foi no cemitério de luxo do Morumbi. Foi no pátio do Residencial Maria. Milhares de pessoas apareceram. Não havia lista VIP. O governador teve que ficar em pé, porque os bancos estavam ocupados por ex-pedreiros, serventes, cozinheiras e faxineiras que João havia ajudado. Pedro estava lá, firme. Ele não desabou. O pai não gostaria disso. Ele segurava a mão de sua esposa, a arquiteta que conheceu na obra, e acariciava a barriga dela, grávida de 5 meses. Como vai ser o nome dele, amor? Ela perguntou, olhando para o caixão simples de madeira nogueira talhado à mão. Pedro sorriu, olhando para o horizonte onde guindastes da J.O. Filho levantavam as vigas do novo hospital gratuito. João, Pedro respondeu, mas não vamos dar mesada para ele. Vamos dar uma caixa de ferramentas. Enquanto o caixão baixava, começou a chover, mas ninguém saiu e, espontaneamente, começou um som. Não uma música triste. Alguém começou a bater palmas, ritmicamente. Clap, clap, clap. Era o som de palmas de mãos calejadas. O som parecia com o bater de martelos, com o assentar de tijolos, uma ovação de trabalho. Longe dali, num apartamento minúsculo de periferia, Larissa assistia pela TV. Ela chorava, sozinha, comendo um macarrão instantâneo. Ela desligou a TV, incapaz de suportar a beleza daquilo que ela jogou fora. De volta ao velório, Pedro olhou para o céu. A chuva lavava o concreto, curando a massa, deixando tudo mais forte. Ele pegou um punhado de terra e jogou sobre o caixão.
Descansa, mestre, Pedro sussurrou. A obra continua.